E aí, o que acontece? O Rickson, eu falei, mestre, como é que foi ter aula com esses dois gigantes, o mestre Hollis e o Rory? Ele falou, em termos de bravura, aquela coisa voltada às competições, aprendi muito com o Hollis, que o Hollis era sensacional nesse sentido, ele me passava uma energia de vitória, só que a parte técnica eu aprendi muito com o Rorion. O Rorion, ele tem uma finesse, ele em termos de técnica, ele é um absurdo. Então fala exatamente, não em relação ao Rickson, mas em relação a isso que você conseguiu, né? Você conseguiu esse intuito que era de ser um grande professor e você conseguiu, né, mestre? Isso é quase que é unanimidade, o grande professor que você se tornou. E esse foi o seu grande objetivo, né, mestre? Porque a minha ideia, viu? Eu não queria ser muito criativo, não. O que eu fazia era copiar exatamente o que meu pai fazia. O máximo que eu pudesse ficar perto dele, escutar e falar e copiar, eu fazia exatamente isso. Eu não queria reinventar a roda. O meu trabalho foi procurar fazer, dentro do possível, tudo que meu pai fazia, eu fazia igualzinho. Como eu admirava muito o trabalho dele, eu falei, eu não quero trocar nada, eu quero ficar isso aqui. Se eu puder fazer igual o que ele faz, eu fico feliz. Eu me lembro que eu dava aula de jiu-jitsu, naquela época, garoto ainda, 17, 18, 19 anos de idade. Eu usava as mesmas histórias, os mesmos exemplos, contava as mesmas piadas que meu pai contava. Entendeu? Me lembro que uma vez um aluno, um advogado, foi tomar aula comigo, tomou a primeira aula dele, cheio já dos seus 40 e poucos anos, e eu, 18, 19 anos de idade, ele veio tomar aula introdutória comigo, eu dei uma aula exatamente como meu pai fazia, repetindo a mesma quantidade de vezes, fazendo tudo igualzinho, e no final da aula ele perguntou, você fez psicologia? Ele para mim. Eu falei, não fiz psicologia, não, é assim mesmo que é para ensinar e tal. Quer dizer, porque eu não era o Rorion falando, era o Hélio Gracie falando através de mim. Contar a mesma piada, a mesma história, com a mesma entonação, com o mesmo igualzinho, quer dizer, o jeito não tem como errar. Então, o meu cuidado hoje em dia, inclusive, é porque a gente vê muita pessoa fazendo jiu-jitsu de competição, que é importantíssimo também, a gente não pode negar isso, entendeu? As competições que existem, a gente faz parte. Naquela época a gente fazia jiu-jitsu, competição também, quer dizer, isso é parte do jiu-jitsu. Saber lutar, se embolar com alguém, aquela adrenalina no campeonato, tudo isso é a parte importante que a pessoa tem que experimentar isso, nada de errado. Só que, hoje em dia, cada vez mais a pessoa entra numa competição, numa academia, faixa azul, compete, ganha, faixa roxa, compete, ganha, marrom, daqui a pouco ele é uma faixa preta, ganha uma opção de campeonato. Porque ele é faixa preta, vai dizer, quer saber? Eu vou abrir minha academia. Então ele sai daquela academia e vai abrir a academia dele. Só que ele nunca aprendeu a didática de como ensinar jiu-jitsu. Ele é um cara eficiente, cheio de medalha, competidor, cheio de guerreiro, vai lá, compete, ganha, não sei o quê, faz o que tem que fazer. Mas ele não, ninguém ensinou, olha, faz assim, não faz assado. Explica dessa maneira, se posiciona assim para o aluno ficar mais fácil de derrubar. Então o Sheik não aprendeu esse lado. O que acontece? Ele abre a academia dele, manda o pessoal, quando os alunos entram na academia dele para aprender jiu-jitsu, eles vão fazer aquele jiu-jitsu embolado de competição, que não está errado, quer dizer, mas está faltando um pedaço. Quando você deixa de compartilhar com o seu aluno aquele currículo de defesa pessoal que está aqui na Bíblia do Jiu-Jitsu, que é o único livro que o professor Hélio Gracie fez, que tem todo aquele currículo inicial dele, que era o programa original lá na Academia da Rio Branco, que a família Gracie toda mais velha, pelo menos, aprendeu lá, todo mundo viu como é que é, faziam isso, ensinavam isso. Tinha aquele currículozinho de fotografia na parede que a gente olhava cada dia para saber o que ensinar para o aluno. O pessoal todo aprendeu isso. O que acontece? Pelo menos os mais velhos, né? O pessoal com 40, 50 anos está. Às vezes a garotada mais nova não sabe o que é isso, mas o pessoal mais velho, todo mundo aprendeu da mesma maneira, igualzinho. Então, a minha preocupação é que aquela metodologia que a gente usava na Academia da Rio Branco, no Rio de Janeiro, não seja perdida. Da mesma maneira